Jovens e velhos santistas teve coletiva do presidente Marcelo Teixeira no final da manhã, início da tarde desta sexta-feira. Eu acho que valeu a coletiva do presidente pela iniciativa de colocar água na fervura. Eu acho que ele até podia ter dado um teaser desse sentimento logo após a partida, mas eu acho que ele ficou tão tenso com o jogo em si, como todos nós ficamos, que ele acabou não fazendo este papel na hora, né? Porque perguntado o que foi pelo Felipe Camargo sobre a continuidade do Carille, ele falou: vamos falar na coletiva. E assim, o Marcelo Teixeira, ele diz as coisas, eu já falei isso aqui algumas vezes, e é preciso ficar atento nas entrelinhas. Em algum momento da coletiva, ele fala sobre a questão de reforçar o time, de avaliar o rendimento, do time voltar a ser competitivo, né? Enalteceu o fato de que 4 derrotas seguidas num período longo, né? Porque uma coisa são 4 derrotas em 2 semanas, outra coisa são 4 derrotas em 3 semanas, um mês e tal. Ele falou do peso psicológico disso, enfim. Mas eu senti que ele não foi explícito, mas ele deixou claro, obviamente, também não precisa ser nenhum gênio para entender isso de outra forma. O trabalho do Carille está sob avaliação, né? Está sob avaliação. Assim como do Alexandre Galo, que até pelas informações que antecederam a coletiva, eu imaginei que o Galo ia ser fritado, porque surgiu o nome do Paulo Brax para ser uma espécie de CEO do clube, né? Um cara para tomar conta de tudo, alguém para estar acima do Galo. Então, assim, eu acho que ficou claro que o cara ele está prestigiado no bom sentido, que talvez haja uma paciência com ele no sentido de que o Santos vai ao mercado na janela e vai contratar melhor do que contratou anteriormente, até pela própria reclamação do Carille, que ele falou, né, que tinha que ter feito diferente e tal, que a culpa foi dele. Mas, assim, algumas coisas pontuais que o presidente falou sobre patrocínio do Porto de Santos que está aí sendo tratado, né? Ah, falou sobre outras condições, contrato de televisão, que ele também não está gostando do Santos ter sido transformado em time de preliminar, né? Foi até pergunta do Noronha, eu acho. Ele não foi tão explícito, mas o Santos virou time de preliminar, 7 da noite, terça, sexta. Tem um monte de time que joga sábado, domingo, o Santos não joga nunca sábado e domingo. Joga sexta, terça, segunda, não dá, né? 7 da noite, horário cretino, né? Então como é que você vai expor a marca do clube dessa forma? Não tem como, né? Fica muito ruim. Tem outros times para jogar às 7 da noite na Série B com todo respeito e não o Santos. Mas, enfim. Então, percebi o presidente falando sobre a base, sobre melhorar a estrutura, de preparar melhor os atletas para o futuro. En passant, ele tocou na história do futebol feminino, da dificuldade, que você não tem tantas jogadoras assim para contratar, mas essa é uma realidade que é inerente a todos os outros times, né? E tem no Campeonato Brasileiro, sei lá, 13, 14 times que contrataram melhor que o Santos. Então, assim, entendi que o Santos depois vai também tentar se reforçar no feminino. Mas acho que o principal mesmo, e eu faço esse vídeo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef Arte do Bom Churrasco e Isatec Informática. Todos os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição do vídeo. Ficou claro que o presidente não quer romper com o Carille agora. Foi perguntado da multa, disse que não tem multa, não tem problema, que está tudo resolvido e tal, que não foi acionado na FIFA nem nada. Falou do Caio Jorge, que o Santos chegou para a Juventus e falou: vocês tinham que ter me oferecido, porque até ele queria trazer o Caio Jorge de volta, né? E que a coisa agora vai caminhar juridicamente, não tem Cruzeiro na parada ainda, que o papo é com a Juventus. Deixa eu ver se eu me lembro do que mais. Falou do investimento de novos equipamentos no CT, falou da iluminação que está sendo colocada no CT Rei Pelé, mas fundamentalmente falou que foi culpado por ter levado o jogo contra o Botafogo para Londrina, que a logística ali não foi bem pensada. Eu acho que quem faz a logística do Santos dentro do clube também foi chamado na chincha para falar sobre algumas outras questões, né, deslocamento e tal, mas em especial esse jogo de Londrina, assim, dava para perceber se a questão era se a questão era
a tabela, né? A distância de um jogo para o outro, isso era possível ter sido visto antes, né? É, então, o vilão da história virou Londrina. O Santos não conseguiu ganhar do último colocado porque teve que fazer uma viagenzinha, a mesma que o Botafogo fez. O Botafogo também fez a viagem, né? Jogou no mesmo gramado. A logística do Botafogo foi melhor que a do Santos. O Santos não perdeu para ele mesmo, não jogou sozinho. Tinha um adversário do outro lado que fez a mesma rotina para chegar lá. Então, assim, me parece que o presidente também utilizou essa coletiva para fazer um afago nos jogadores. Porque hoje, na verdade, os clubes são reféns dos jogadores. O jogador de futebol não se sente funcionário de um clube nenhum. Porque ele sabe que se ele for embora, ele arruma clube, o empresário dele arruma clube para ele no dia seguinte. Todos arrumam. Vejam o Thailson, que saiu daqui, né, e está na Romênia. Então o jogador arruma clube. Eles não são como um trabalhador comum que tem medo de perder o emprego. O trabalhador comum que às vezes se sujeita a ambientes insalubres e a pessoas tóxicas para poder ganhar o dinheiro dele e sustentar a família. O jogador não tem essa preocupação. Não tem. Ele enxerga o clube muitas vezes como um parceiro comercial. Então o jogador vai reclamar. E aí o dirigente ele tem duas alternativas. Ou ele vai botar a sala dele no CT, fazer que nem o Rueda fez, e querer botar o Falcão, né, para, tipo, olha, temos aqui um executivo de alto nível e tal. Vai botar um técnico como o Paulo Turra, ou um técnico como o Lisca, e aí depois troca por um com um perfil completamente diferente, tentar apertar os jogadores, e já deu para perceber que o boleiro brasileiro hoje, ele só vai na onda do encantador de serpente, que é cara como o Cuca, como o Tite, né? Esses caras que entram na mente do jogador. Se o cara for um pouquinho mais fraco nesse negócio de entrar na mente do jogador, ele tá lascado. Porque você não pode ter disciplina com o jogador de futebol. Você não pode ser rígido. Por isso que o Leão, hoje em dia, não daria certo no Santos. Você não pode botar treino às 7 da manhã. Não dá para pôr. Como o Bustos colocava às 8. Não dá, os caras não aceitam isso. Então é por isso que às vezes as pessoas perguntam por que o Marcelo Fernandes está na comissão técnica do Santos. Porque ele faz esse trabalho. Ele tenta apagar os pequenos incêndios, né? É assim, a gestão do Marcelo Teixeira sempre foi desse jeito. Tem lá o Léo agora. O Galo, com essa história do Paulo Brax que eu achei que ia cair, não vai cair, mas vai ficar sob supervisão agora, né? Para deixar lá o boleiro, como tem o Rodrigão na base também. A presença dos ex-jogadores, como era como o Clodoaldo ainda assim, mas o Zito no passado, é nessa base que a coisa funciona. Por que funciona assim? Porque o Santos não tem poder de barganha. O Santos ele não pode, quer dizer, poder de barganha não, ele não tem poder financeiro para identificar que tais jogadores não servem para o meu perfil, eu vou mandar embora. Pago a multa, vai embora. Vê se no Palmeiras acontece esse tipo de coisa. Não acontece. Porque lá, encher o saco, vende, encosta. Ou então a presidente vem e explica claramente a situação do Dudu. Quem ficou feio na história foi o Dudu, porque ele deu a palavra para o Cruzeiro, ele acertou com o próprio Palmeiras e depois deu para trás. Mas ele vai ficar lá porque ele tem contrato para cumprir. Assim que as coisas acontecem quando você tem um clube equilibrado financeiramente. E aí pode ser SAF, pode não ser SAF, pode ser com mecenas, pode ser sem mecenas, pode ser com um baita patrocinador. Você pega assim, Morelos é um problema hoje no elenco? Tá aqui, ó, pode ir embora, tô pagando a tua rescisão. Não, nem aparece mais aqui. Dodô, você é um problema no elenco hoje? Tá aqui a tua rescisão, pode ir embora. Aí fica nessa, bota para jogar um pouco, tira, não sei o que, e coloca de novo. Patrick, ficou uma semana aqui, não serve, tô pagando a tua rescisão, pode ir embora. O Santos não tem dinheiro para fazer isso. Então o presidente precisa ficar pisando em ovos. E aí precisa criar um fato novo, que é trazer o Paulo Brax, que eu não tenho opinião formada sobre o Paulo Brax. Porque assim, eu tenho mais o que fazer da minha vida também do que ficar acompanhando o desempenho de diretor de futebol de outros clubes. Mas pelo que eu li, inclusive meu amigo Luiz Felipe Longo, que dá umas tuitadas muito certeiras, ele disse assim, ó, novo dirigente do Santos, que ainda não foi oficializado pelo Marcelo Teixeira na coletiva, ele disse que vai conversar agora, nas próximas horas, antes de oficializar, passou por altos e baixos no Vasco, investiu em muitas contratações, algumas deram certo, outras não. Ele trouxe Léo Jardim, Payet e Vegete. Ao mesmo tempo, trouxe Orelhano, Pedro Raul e Carabarral.
Ainda ajudou o Santos, né? Diz que foi muito bem no América Mineiro, foi mais ou menos no Inter e foi mal no Vasco. Aliás, já com a presença desse cidadão, o Marcelo Teixeira disse que vai reformular a questão do scout. Porque aquilo que o Galo falou pegou muito mal, né? Que o empresário indica e vem chegando até decidir. Então que o Santos, ele até citou, o Marcelo Teixeira citou, tem clubes aí que tem 6 profissionais nessa área, o Santos tem um, segundo ele. Ou seja, que virão mais 3 profissionais aí. E aí eu não sei se já conta o Paulo Brax, acho que não. Paulo Brax e mais esses 3 profissionais. O Paulo Brax viria como um CEO, né? Um diretor executivo do futebol, do esporte dentro do Santos, acima do Galo. CEO que o Santos já teve, né? No tempo do Modesto tinha o Dagoberto Fernando, que era o Dagoberto dos Santos, que era esse. Ele mandava em tudo no futebol. Agora, esse aqui é mais um para cobrar. Se as contratações do meio da janela do meio do ano não forem boas, nós vamos cobrar quem? Vai ser o Galo? Vai ser o Paulo Brax? Vai ser o Carille que avaliza? Vai ser o Marcelo Teixeira? Quem que a gente vai cobrar? Vamos colocar mais um cara lá. Eu desejo toda a sorte a ele. Espero que ele vá bem, que ajude de alguma forma. Mas assim, o Marcelo Teixeira chegou para jogar água na fervura para apagar incêndio, admitiu o erro de logística, admitiu o erro do jogo em Londrina, ou seja, tornou público aquilo que os jogadores queriam ouvir, né? E ele elogiou o elenco, disse que é um elenco muito bom, que não dá trabalho e coisa e tal. Mas eu acho, sinceramente, muito mimimi, muita choradeira dizer que perdeu o jogo em Londrina para o Botafogo, que era o último colocado, que não tinha vencido ninguém por conta da viagem. Vamos combinar. Porque se for assim, o Santos nunca vai poder construir uma Vila Belmiro nova. Imagina. Pelo jeito não vai ser esse ano. Os caras não conseguem jogar fora da Vila. Ou vai ter o Pacaembu em breve? Aí pode ser que, né? Mas aí o que eles vão querer? Morar em São Paulo também? Porque vai ficar muito longe para eles pegarem o sistema enchente imigrantes toda vez. Sabe? A gente está muito refém da vontade de jogador. O jogador está muito mimado. Aí vai ser o Paulo Brax que vai resolver isso? O Galo vai ajudar? O Carille vai ajudar? Então assim, eu entendo o lado humano, cada um é cada um. Eu sei que alguns jogadores talvez sejam mais sensíveis do que outros. Alguns reclamem mais, outros reclamem menos. Mas assim, é uma desculpa muito esfarrapada dizer que a má fase do Santos nasceu porque o time foi jogar em Londrina. Desculpa mesmo. Não tem justificativa para isso. Como o que aconteceu em Novo Horizonte, que o Novo Horizontino não ganha de ninguém, mas ganhou do Santos porque o técnico enxergou uma condição tática diferente e ganhou do Santos ali, né? A avaliação do trabalho do Santos está muito baseada na individualidade dos jogadores, porque a parte tática, vocês viram o que o Carille falou e vocês viram a dificuldade que foi contra o Goiás. Esse samba de uma nota só o campeonato inteiro. O ano que vem, com o Paulo Brax, aí se ele continuar, será que a avaliação vai ser a mesma? Enfim. Sim, entre pontos positivos e negativos, tirando essa desculpa que eu acho que não cabe de a derrota ter sido por conta da viagem, enfim. Eu acho que a coletiva do presidente ela foi positiva e as respostas do futebol feminino também. A coletiva do presidente foi positiva para, neste momento, tirar algumas dúvidas da cabeça do torcedor sobre a sequência do Galo, sobre a sequência do Carille, para os jogadores se sentirem mais abraçados, que eles precisam disso, né? Até segunda ordem, até terça-feira contra o Mirassol. Se vier mais uma vitória, beleza, tranquilo, vai pegar o Chapecoense em casa, ganhando 3 partidas, acho que a coisa toma rumo de novo. Agora, se o resultado não vier, só Deus sabe. O Paulo Brax, que tenha boa sorte, que possa contribuir positivamente na questão estrutural do clube, que precisa evoluir, né? Precisa melhorar. Estão comprando equipamentos para a parte médica, a parte fisioterapia, de fisiologia, enfim, preparação física, ótimo. Vão melhorar o CT? Ótimo também. Estão ainda atrás de um CT de base? Tá urgente, já estamos atrasados em relação a isso. Vamos contratar melhor na janela? Né? Eu acredito que sim. Então vamos aguardar os desdobramentos, mas esta foi a coletiva do presidente Marcelo Teixeira. Quem quiser acompanhe na íntegra, tem lá na Santos TV, tá bom? Este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco e também Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.